Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Finalzinho do livro de Marcos, tem o Evangelho de Mateus, depois temos o Evangelho de Marcos, e o último capítulo, capítulo 16, versículo 15. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim a palavra. 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles ficarão curados. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós que estamos na Tua presença, Deus, nós clamamos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo fale conosco através da Tua palavra. A Tua palavra é a luz, é a lâmpada para as nossas vidas. Por isso, fala conosco, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, hoje eu quero falar com vocês sobre o Evangelho, o que consiste o Evangelho do Reino de Deus. O que é o Evangelho do Reino de Deus? Sabe, todos nós conhecemos uma infinidade de religiões, tantos nomes, tantos tipos de forma de vestir, tantas formas de cultos diferentes. Há uma miríade de religiões. O mercado religioso, ele está aí para todo tipo de freguês. Mas hoje à noite, eu quero ensinar, com base na palavra de Deus, que na verdade só existem dois tipos de religião. Duas únicas religiões nesse mundo. Apenas duas filosofias religiosas. O que é o Evangelho? Evangelho significa boa notícia. Através da vida, morte e ressurreição de Jesus, se abriu uma oportunidade para que todo ser humano possa ficar de bem com Deus. Através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, abriu-se uma oportunidade que não existia. Aleluia. Todo ser humano pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, pode ficar de bem com Deus. Amém. E eu quero citar, meus irmãos, no início dessa palavra, o texto de Gênesis 1, 26 e 27. A Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E o que significa sermos a imagem e a semelhança de Deus? Significa muitas coisas, mas basicamente significa que um pouco do que Deus é, nós também somos. E principalmente, temos que entender que, será que Deus, ele tem corpo como nós? Não. Jesus disse que o Pai é Espírito. E sendo Espírito, ele é onipresente, onipotente. Ele é completamente onisciente. Mas existem características de Deus que foram compartilhadas conosco. E, entre outras, podemos citar que Deus
é uma pessoa. Ele não é uma força. Deus é um ser moral. Ele sabe e ele determina o que é certo e o que é errado. Deus tem uma vontade consciente. Ou seja, Deus decide por um lado e não por outro. Deus tem comunicação verbal. E todas essas características também Deus compartilhou conosco. Deus compartilhou características dele, obrigado minha querida, conosco. Agora eu quero salientar uma característica de Deus, meus irmãos, que é a característica que marcou a nossa criação. Deus é livre. E da mesma forma que Deus é livre, Deus criou seres, criou o homem e a mulher como seres livres. Mas alguns podem perguntar assim: se Deus é tão sábio, se Deus é tão sábio como vocês, os pregadores, os crentes afirmam, por que ele não criou o ser humano apenas para fazer o bem? Uma das questões da filosofia é que quando as tragédias, quando o ser humano, diante da guerra, por exemplo, faz atrocidades, as pessoas falam assim: se Deus é bom, por que criou o homem também para o mal? Presta atenção, meu irmão. Preste atenção. Se Deus criasse o homem e a mulher para andar só num caminho, o homem seria livre? Não. Eu quero ilustrar essa posição como se fosse um casamento. Imagina que você fosse se casar, você homem fosse se casar, mas você pudesse escolher uma noiva que aqui nas costas houvesse um controle escondido, onde você pudesse programar a noiva para que ela fosse um robô perfeito e essa noiva suprisse todas as suas expectativas. Tem lógica querer se casar com uma máquina? A beleza do casamento se manifesta em que duas pessoas diferentes vão se unir e vão se tornar uma só carne. Eu não preciso de um robô, eu não preciso de uma boneca. E da mesma forma, Deus, quando criou um ser parecido com ele, a sua imagem e semelhança, Deus criou seres livres, seres que pudessem escolher. Olha, o que teria sido Deus criando o homem simplesmente para dizer: sim, Senhor, eu te amo, meu Senhor, um boneco de barro, animado, que diria assim o dia inteiro: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Seria um grande tolo brincando com bonecos perfeitos. Sabe, meu irmão, você que me assiste, você que me vê, está aqui ouvindo a palavra hoje à noite, você precisa entender que o nosso Deus correu um risco, um tremendo risco. Quando Deus criou seres livres, Ele criou seres com a possibilidade de dizer sim ou de dizer não a Ele. E como nós temos certeza que Adão e Eva eram seres livres? Porque Deus colocou no jardim do Éden uma árvore. E essa árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse à sua criação, aos seus amados, queridos Adão e Eva, disse assim: olha, vocês podem comer de tudo, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque quando vocês fizerem isso, se fizerem isso, vocês vão morrer. E olha, obedecer a essa ordem de Deus ou não é colocar o casal diante de um confronto, de uma escolha. A árvore é o teste para um casal livre. Gênesis 2, 16, 17 diz: coma de tudo, mas não do fruto. Ao comer,
como diz a Bíblia no capítulo 3 de Gênesis, ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o casal, não só a mulher, não só o homem, o casal, eles disseram, através daquele ato, Senhor, por mais que o Senhor disse para não comer, nós decidimos desobedecer. Nós olhamos para o fruto, era fruto agradável, parecia gostoso, a serpente disse que a gente não ia morrer, mas nós decidimos não querer que o Senhor dite como deve ser a nossa vida. Nós não queremos confiar na sua palavra, na sua direção, no seu governo. Adão e Eva, ao comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles decidiram ser donos dos seus narizes. Após essa escolha, o ser humano teve a liberdade de escolher dizer não para Deus. Sim, disse não a Deus. E o não do ser humano gerou consequências. Mas olha, essa liberdade de abrir mão da dependência, o ser humano só não sabia que ele era livre para decidir dizer não para Deus. Mas ao mesmo tempo, ao dizer não para Deus, ele disse sim ao pecado. Ele disse sim a Satanás. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve essa noite, você tem que entender que o ser humano é livre para escolher quem vai governá-lo. Quando o ser humano disse não a Deus, ele disse sim ao pecado, sim ao diabo. As consequências do pecado foram grandes. Ele foi retirado do jardim do Éden e perdeu o sustento eterno. A mulher ia dar à luz com dores de parto, dores de sofrimento. A mulher ia não ser submissa ao marido, ela ia ter que se sujeitar. Não com autoridade, mas com autoritarismo. Esse é o resultado do pecado. O homem e a mulher decidiram não só dizer não a Deus, mas ao dizer não a Deus, decidiram dizer sim ao pecado e ao diabo. E todas as consequências vieram sobre eles. Sabe, irmãos, nós somos livres para escolher a quem vamos obedecer. É uma ilusão, é uma falácia. No mundo espiritual, alguém achar que é livre para fazer o que quiser. Não. Ou somos livres para dizer sim a Deus e não ao pecado, não ao diabo, o Deus desse mundo. Ou nós vamos falar não a Deus e sim ao pecado e sim a Satanás. O homem morreu espiritualmente. O homem perdeu a conexão que tinha com o Pai. Ao morrer espiritualmente, ele foi cortado da vida de Deus. Sabe, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto, é a árvore chamada autonomia. Faço o que quero, na hora que quero, do jeito que quero. O homem só não sabia, o ser humano só não sabia, que ao fazê-lo, entraria na maior enrascada que alguém pode entrar. Dizer sim ao diabo e dizer sim ao pecado. Depois disso, todos os filhos de Adão e Eva já nascem diferentes deles, porque nascem cortados da vida de Deus, afastados da vida de Deus. Eu e você não tivemos a oportunidade de estarmos diante dessa árvore. Adão e Eva, nossos representantes legais e espirituais, tomaram a decisão por nós. Sabe? E talvez possa ter uma dúvida entre nós. Não, pastor, eu sou bom. Não, pastor, eu não mato, eu não roubo,
eu sou bom cidadão. E é para pessoas assim que em João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz aos religiosos da época, gente boa da sociedade, gente honrada, Jesus diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Olha essa palavra de Jesus. Vós sois do diabo. Gente que vai na sinagoga todo sábado. Gente que segue os mandamentos de Moisés. Os judeus. Jesus falou assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai. E ele quer lhes satisfazer os desejos. Ele é mentiroso. E é o pai da mentira. Então entenda que quando Jesus falou que aquelas pessoas que estavam ouvindo, eles eram do diabo, não é que aquele grupo era do diabo. Não é que aquele grupo queria satisfazer as suas necessidades carnais. Não. Jesus está falando de forma abrangente. Jesus está dizendo que todos que nasceram de Adão e Eva já nascem apartados, nascem separados, nascem como filhos de maldição. As pessoas acham que podem ser boas e nascem como filhos de Deus. Não! Todos, os bonzinhos e os mauzinhos. Todos nascem filhos do diabo. E aí surge o problema. Porque já no capítulo 3 de Gênesis, o pai disse assim: olha, vocês estão apartados, mas eu vou preparar um descendente que vai pisar na cabeça da serpente. Jesus foi profetizado no capítulo 3 de Gênesis. E aí surge a religião. O que é religião? Vem do latim religare, que significa aquilo que estava desligado, separado, aquilo que estava desconectado, é preciso ser reconectado. Religião é o ato de religar. Religar quem? Aqueles que estavam separados. O ser humano e Deus. Mas só existem duas religiões desde Adão. Nós sabemos pelo apóstolo Paulo que o ser humano nasce morto. Vós estáis mortos nos seus pecados e delitos. Então nós sabemos que, além de nascermos filhos do diabo, nós somos, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a ajuda do Pai, nós somos mortos espiritualmente falando, separados de Deus. E só existem duas possibilidades de reconexão. Eu quero usar uma ilustração que vai nos ajudar a entender. Imagine um rio caudaloso, um rio com uma corrente forte, e aí um grande nadador olímpico, ganhador das medalhas de natação de longa duração, ele decide cruzar aquele rio perigosíssimo. Ninguém nunca conseguiu cruzar o rio, mas ele é famoso, ele chama os repórteres, as televisões vêm, começam a filmar, e o pai do grande nadador está numa lancha ao lado, na margem do rio, com um motor bem potente. E ele se aquece, e ele sabe, é quase como o Bambam ontem contra o Popó. Achou que podia ganhar. Eu vou cruzar o rio, eu vou ser o primeiro a cruzar esse rio que ninguém nunca cruzou. E ele se lança à água. E a correnteza é forte, mas ele é um grande nadador. Mas bem no meio do rio, ele começa a ter cãibras nas pernas. E forçando a natação, começa também a ter cãibras nos braços. E ele começa a afundar. E aí surge a primeira forma de religião. É a religião do pai.
que está na margem do rio, com sua lancha, motores fortes. O pai gritando: filho, não se afogue, bata as pernas, bata os braços, você consegue, você é capaz, você tem a medalha de ouro nas Olimpíadas. Isso vai adiantar alguma coisa? Ao contrário, os gritos do pai, quando são ouvidos pelo nadador, pelo filho, só o deixam mais desesperado. Por quê? Meu pai está achando que eu consigo. Meu pai está achando que eu tenho a possibilidade de ir à frente. Só causa nele mais pânico. As pernas e os braços já não valem para nada. O que resta a esse nadador é gritar: socorro! 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 O pai precisa ligar a lancha e vir ajudar o filho. E aí o pai vem, salva o filho, coloca o filho dentro da lancha, leva até a margem. E imagine os repórteres, as luzes, as câmeras. José, o que aconteceu, José? Você acha qual seria a reação do nadador? Você acha que ele, com o peito estufado, diria: eu sou um grande nadador, eu mesmo me salvei? Mas as imagens mostrariam o contrário. O pai foi lá salvar. Dessa forma, não sobraria outra atitude. Humildemente, o nadador diria assim: eu estava morto, câimbras nas pernas, câimbra nos braços, meu pai me salvou. A primeira religião é a religião dos homens. É a religião dos homens. Vai! Você pode se salvar. Você consegue. Você tem forças para ser bom, para ser boa. Jesus é apenas um exemplo a ser seguido. O homem se salva. O homem, ele tem a capacidade, a qualidade de se salvar sozinho. Sabe, irmãos, se o pai, na margem do rio, começasse a gritar: bate as pernas, bate os braços, e viesse um outro nadador do lado desse campeão e falasse assim: olha, faz assim, vai nadando assim, ia adiantar alguma coisa? Exemplo não serve para nada diante da morte. Sabe, irmãos, crer em Jesus não é apenas acreditar que ele existiu. Crer em Jesus é como alguém que vai se assentar numa cadeira. Ele se assenta na cadeira e joga todo o seu peso na cadeira. Ele confia que a cadeira, nossa aqui, por exemplo, que segura 180 quilos, ela não vai cair, não vai quebrar. Agora, a religião do exemplo, a religião dos homens, é como alguém que senta a cadeira, mas, sabe, ele meio que encosta, mas ele não coloca o corpo, não coloca o peso. Por quê? Porque ele não confia na cadeira. Eu vou me segurar pelas forças das minhas pernas. Ou seja, é fé em si mesmo. Eu faço o melhor que eu posso. E sabe, irmãos, Jesus em Mateus 9,13 disse assim: eu não vim para chamar justos. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os pecadores. Sabe? O homem é salvo na religião do homem. Ele é salvo por aquilo que ele faz. Ele se faz. Por isso que existem religiões que falam de reencarnação. Eu vou vindo. E eu vou me melhorando. É a lei do karma. As coisas que eu plantei, eu vou colher. E eu vou me melhorando. Sabe? Não aproveitam da alegria da salvação, da certeza da salvação. Porque é como quando eu era criança.
Na igreja que eu fazia parte, sempre aparecia uma visão de um relógio que já ia dar meia-noite, Jesus ia voltar, e o segundo já estava dos 59 para os 60 da meia-noite. E nós morríamos de medo de sermos pegos pela volta de Jesus se estivéssemos em pecado, vendo futebol na televisão, fazendo uma coisa que não devia, as mulheres se usassem calça esporte, calça jeans, era cheio de regras, religião dos homens, religião que são os usos e costumes que salvam as pessoas. Não, a graça maravilhosa, a morte e ressurreição de Jesus na cruz. Essa é a religião dos homens. Não aproveitam para descansar, não jogam o peso. E eu não estou dizendo de viver de qualquer jeito, mas a religião dos homens depende de você. Depende de você ser bom. Mas ao contrário da religião dos homens, existe a religião de Deus. A forma de Deus de nos reconectar consigo mesmo. Sabe qual é a religião de Deus? É a religião do pai que olha o filho se afogando, nem grita, nem vai nadando, mostrando exemplo. É a religião, é a forma como o pai vem e salva o filho. A religião de Deus, ela nos mostra um ser humano que está afundando, está em pecado, está em morte, mas é Deus que decide, por seu amor, por sua graça, por sua benevolência, é Deus que decide, é Deus que dá o primeiro passo. Não é o ser humano que está morto que diz eu quero Deus, é o contrário. É Deus que o inunda com seu amor pela pregação do Evangelho. E aí, cheio de visão de quem se é, o ser humano diz eu quero, eu aceito. Então até parece que é o ser humano que está decidindo. Mas primeiro houve um trabalho do Espírito Santo. A religião de Deus, meus irmãos, é Deus que vem salvar. E aí nós nos lembramos do texto lindo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que esperou que os filhos meio mortos, meio vivos, dessem conta de se salvar sozinhos? Não! Não! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o único Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a lancha de Deus Pai que vai nos salvar naquelas águas turbulentas da vida. Aleluia. Jesus, ele vem até nós, é Deus conosco, Emanuel. Aleluia. Deus conosco, vem até aqui a nossa morte, ele vem e livra-nos da morte, do inferno. Ele não fica lá do céu gritando, seja bom, tenha boas obras, você consegue, faça penitência. Não, não é Jesus em cima de uma escada, com vários degraus, dizendo assim, ó, vá subir os degraus. Primeiro, se você quer a salvação, domine o seu mau gênio. Depois, domine os seus desejos carnais. Subiu mais um degrau. Depois, tenha vitória sobre o seu egoísmo. Terceiro degrau. Até você chegar aqui. Agora, se você tropeçar e cair, começa tudo lá embaixo de novo. Não é assim, irmãos. Não é assim. Qual é a grande notícia que o mundo espera e que todos nós temos que dar? Jesus se tornou acessível ao maior pecador, a maior pecadora. Jesus não é Deus para os bons, não é Salvador para os perfeitos, ou que pensam que são perfeitos. Jesus se tornou acessível ao maior pecador. Ele não está do alto da escada dizendo, venha! Ao contrário, Jesus está rente ao chão da vida. Rente ao chão da vida.
nos pegando pela mão e nos salvando do inferno. Lá em Mateus 11, 28 a 29, diz assim Jesus: vinde a mim, todos vós que são perfeitos. Não. Jesus diz assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim, eu vos aliviarei. Sou manso e humilde de coração. É um convite, meu irmão, minha irmã, a todos os que já estão cansados de tentar. A religião dos homens não salva, ela só engana. A religião de Deus é o próprio Deus vindo. É a religião do perdão, comprado na cruz do Calvário. Ah, irmãos. Ah, irmãos. Entenda que Jesus, ele veio oferecendo salvação. Mas ao oferecer salvação, ele não salva automaticamente o mundo inteiro. Não. Deixa eu ilustrar isso aqui. Imagina o casamento. Raí e nossa irmã Irã. Imagine. E aí no dia do casamento, a gente sempre começa na hora dos votos pelo homem, e nós fomos falar assim para Raí: Raí, você aceita a Irã, você recebe a Irã, você quer a Irã na tristeza e na alegria, na pobreza e na riqueza, em todas as circunstâncias da vida, para honrá-la, para amá-la. E aí Raí, com o peito cheio: sim! É sim! Aí, depois da pergunta para o noivo, se continua o casamento e não se fala nada com a noiva. Naturalmente, a noiva falou: eu estou aqui. Eu sou uma pessoa. Eu sou gente. Eu não sou um objeto. Não adianta os padrinhos quererem que eu case. Não adianta os familiares quererem que eu case. Não adianta que todos vocês queiram que eu case. Eu é que tenho que decidir. Eu é que tenho que dizer sim. Isso é casamento de verdade? Se a noiva não puder dizer o sim ou não, não é casamento de verdade. Sabe, irmãos, nós precisamos entender. Jesus, nesse mundo, é o sim de Deus Pai. Aleluia. Só que ele espera nessa relação que no casamento a noiva diga sim ou não. Sabe, irmãos, Adão e Eva nasceram no sim, na comunhão com Deus, mas lhe disseram não. Nós nascemos no não, mortos espiritualmente, cortados da presença do Pai, do amor de Deus, mas agora, diante do madeiro, da cruz do Calvário, todos nós, diante do amor de Deus, da árvore da vida que é a cruz, todos nós temos que responder a pergunta que Pôncio Pilatos fez. Os religiosos levaram Jesus até Pôncio Pilatos. E os religiosos queriam ver Jesus morto, mas eles não podiam matá-lo. Então entregaram Jesus para o governador. Depois de um monte de coisas, de situações, Pilatos diz: que farei então de Jesus? Pilatos não queria matar Jesus. A mulher de Pilatos teve um sonho: não mexa com esse homem. Então Pilatos tentou
por uma tradição da Páscoa, dizer assim, fazer assim, vou fazer uma anistia. Eu posso libertar um dos prisioneiros. Vocês querem que eu liberte Jesus o Nazareno? E a multidão, em uníssono, disse: não, solte-nos Barrabás. Barrabás era um criminoso, um assassino. A multidão disse: solte-nos Barrabás. Sabe, irmãos, os líderes religiosos queriam matar Jesus. E mesmo assim, Pilatos tentando argumentar, ele faz algo que entrou para a história. Ele pede água e lava as mãos, num sinal como quem estava dizendo: olha, eu sou neutro nessa situação. Foi uma decisão de vocês. E a multidão gritava: crucificam, crucificam. Irmãos, o que nós temos, ou melhor, nós precisamos responder o que Barrabás falou: que farei de Jesus o Nazareno? A resposta, só existem 3 respostas. Na verdade são 2. Mas as pessoas acham que é uma terceira. A primeira resposta é continuar no meio da multidão, dizendo: não, crucifica-o. Nós não queremos que ele governe sobre nós. Nós não queremos ele como nosso Senhor e Salvador. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles estavam dizendo a mesma coisa: não queremos o seu governo. Todos que não aceitam o governo de Jesus em suas vidas estão no meio daquela multidão dizendo: crucifica-o. Nós não queremos que ele governe sobre nós. Nós não queremos o seu governo. Irmãos, muitos acham que é possível ficar como Pilatos ficou. É a segunda resposta: ficar neutro. Ora, eu não vou dizer sim para Deus, para Jesus, mas também não vou dizer sim para o diabo. Eu não sou bobo. Eu não vou dizer sim para o diabo. Olha, eu até quero o céu. Eu quero ver uma vida tranquila aqui, mas também não vou dizer sim para Jesus. Irmãos, nesta pergunta, todos nós temos que dar a resposta. Que faremos de Jesus? Que farei de Jesus? Jesus em Mateus 12:30 diz: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então não existe a possibilidade, irmãos, da noiva, no dia do casamento, ser perguntada pelo celebrante e falar assim: Airã, você aceita Raí como seu noivo, e tererê, e tarará? E ela? Responda, noiva. Ela: sou neutra. Se a coisa estiver boa é sim, se a coisa estiver ruim é não. Não é possível. Não é possível ficar em cima do muro na nossa relação com Deus. O muro já é do diabo. O muro já pertence ao diabo. Então, nós não podemos lavar as mãos sobre Jesus. Quem não aceita o governo de Deus está debaixo do governo de Satanás. A terceira e única resposta que cada um de nós pode dar é fazer de Jesus nosso Rei. Eu aceito o governo dele sobre mim. É se submeter ao comando dele. É se arrepender dos nossos pecados, dos seus pecados. Até hoje, eram as minhas ideias, os meus valores, os meus conceitos que prevaleciam. Até hoje era do meu jeito. Eu comercializava de um jeito, eu pagava ou não pagava do meu jeito, o casamento era do meu jeito, eu me relacionava, era do meu jeito. Mas agora, a proposta do Evangelho é que agora não é mais do nosso jeito. Agora nós precisamos dizer sim a Jesus como nosso Rei, como nosso Senhor, porque é impossível tê-lo como
Salvador, se nós não o tivermos como Senhor. Por isso, lá em Atos 2,38, Pedro diz assim, aquela multidão, diz assim, arrependam-se e cada um de vós seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a porta do reino. Arrependimento. Arrependimento, irmãos, é dar a meia volta, é deixar de ser independente, é ser dependente da vontade de Deus. E por isso que crente precisa de Bíblia. Por isso que crente tem que estudar a Bíblia, o cristão tem que estudar a Bíblia. Porque se não é mais do nosso jeito, nós temos que aprender como é do jeito dele. Ser batizado é morrer o nosso antigo eu para o reino das trevas e renascer no reino de Deus. E receber os dons ou o dom do Espírito Santo. E é lindo. Porque quando acontece isso, se aceita o comando, o controle de Deus. Deus vem morar em nós. O Espírito Santo, ele é mesclado com as nossas células. E nós nos transformamos em transportadores do próprio Deus. Ele não é algo que está fora. O Espírito Santo fica em nós. Nos tornamos templo do Espírito Santo. Temos os nossos pecados perdoados. Passamos da morte para a vida. E temos, mais lindo, recebemos o nosso visa, o nosso passaporte. E naquela página, não num passaporte humano, mas o nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. Para quando formos entrar ou não, termos nosso nome. Vinde bendito do meu reino. Eu vos conheço. Sabe, irmãos, através da vida, morte e ressurreição de Jesus, podemos nos colocar debaixo do governo de Deus. Diga não à religião humana. Aceite que a única forma de se reconectar com Deus e ter amizade com Deus é através de Jesus Cristo, que viveu, morreu, ressuscitou e na cruz ele nos aceita pecadores. E ao nos arrependermos, nós mudamos o curso da nossa vida. Mesmo que precisemos nos arrepender 10 vezes, 1000 vezes, se for verdade. Ele nos aceita, ele nos melhora, ele nos santifica. Nós precisamos aceitar o governo de Jesus sobre nós. Não é mais do meu jeito, não é mais do seu jeito, é do jeito de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, abaixe as armas. Abaixe as armas do conhecimento próprio. Abaixe as armas de achar, de pensar que sou bom, sou boa. Abaixe as armas e renda-se ao único que pode nos salvar de verdade. Renda-se a Jesus. Curve a vontade própria, a sua vontade própria, e entregue o volante da sua vida a Jesus. Não tenha dificuldade de dizer: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. Conversão não é algo que acontece apenas uma vez na nossa história. Há um primeiro dia em que levantamos nossas mãos e falamos assim: eu me rendo, eu aceito, eu entendo, não é do meu jeito, é do jeito dele. Só Ele veio, morreu e ressuscitou para me salvar. Ele é o sim de Deus. Todos nós precisamos constantemente: eu me rendo a Ti, Senhor. Amém. Eu preciso ser batizado no Teu nome. Eu preciso morrer para o velho eu e ser vivificado em nova criatura. Venha assumir o controle da minha vida. Oh, irmãos, todos nós, diante da pergunta: que faremos de Jesus Cristo? Uma hora ou outra,
vamos ter que responder: não o queremos como rei. Crucifica-o. Segundo lugar, tentar lavar as mãos é impossível. É impossível. Ou dizer sim. Sim, eu quero o controle da minha vida nas tuas mãos. Porque é melhor nas tuas do que nas minhas. Cansei de sofrer. Cansei de dar murro em ponta de faca. Cansei de viver uma vida que não te agrada. Mas, Pai, recebe o controle da minha vida. Nós, todos nós, temos a liberdade, como ato de nossa criação, de sermos a imagem e semelhança de Deus, a falarmos assim: sim para Deus, não para o diabo, não para o pecado. Isso significa que não pecaremos mais? Não é isso. Mas agora não seremos mais escravos do pecado. Não seremos mais escravos do diabo. Por força própria? Não. Por Jesus que vem no meio do rio e nos salva da morte espiritual. A graça dele vem sobre nós. Em nome de Jesus, meus irmãos. Vem cá, Jeff. Escolha Jesus. Escolha o Senhor como seu Salvador. Escolha o melhor caminho. Talvez não é o caminho mais largo. Não é o caminho com mais facilidades. Não é o caminho mais agradável. Não é o caminho que vai satisfazer nossas vontades, nossos desejos. Mas é um caminho estreito, sim. Mas é um caminho que conduz à vida eterna. Uma vida de prazeres, uma vida de dizer não a Deus, vai levar para o inferno. Vai nos levar para a morte. Mas escolher o caminho estreito. Escolher construir sobre a rocha. Ouvir os ensinamentos de Jesus e obedecê-los. Isso é dizer sim ao Senhor. Cãibras nas pernas, cãibras nos braços, a ponto de morrer, Deus, nós estamos. Mas nós nos entregamos ao Senhor. Nós nos entregamos, nós nos rendemos, nós nos dobramos, nós nos curvamos. Toma a frente da nossa vida. Ah, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida.